Mickey 17 é o mais novo filme do Bong Joon-ho, diretor sul-coreano que vocês já conhecem por obras diversas e que costuma abordar preocupações legítimas dele em relação à disputa de classes, ao mal que o capitalismo fez e faz ao mundo e às condições pavorosas que esse sistema impõe sobre as sociedades. Ele faz isso de maneiras bem diferentes em cada filme, ora em maior escala, ora em menor escala, ora numa abordagem mais realista, ora numa vibe mais fantasiosa, mas sempre interligando todos esses filmes através do estilo e da sensibilidade particulares do cinema dele. Dito isso, Mickey 17 é um bom filme. Talvez isso, dizer que é um bom filme, já seja motivo suficiente pra decepcionar uma galera por aí que se acostumou a esperar só obra-prima do Bong Joon-ho depois do mega fenômeno do Parasita, que rompeu barreiras, fez a rapa no Oscar e foi o primeiro filme em língua não inglesa a vencer na categoria de melhor filme. Mas se a gente for olhar pra filmografia do Bong Joon-ho, a gente vai perceber que ele tem vários filmes que são isso, bons filmes, muito bons até. Esperar que todo o filme dele seja arrebatador igual Parasita, talvez seja meio injusto. Mickey 17 não é uma obra-prima, ele tá abaixo de outros projetos do Bong Joon-ho, não só do Parasita. Memórias de um Assassino e O Hospedeiro são muito melhores. Eu lembro de gostar do Okja e do Expresso do Amanhã, mas eu teria que rever pra ter certeza se eu acho eles melhores do que esse. Mas o Mickey 17 é um filme que constrói uma narrativa que envolve bem, menos pelo que ela tem a dizer, de um ponto de vista de comentário político, e mais pelo senso de humor absurdo que surge volta e meia. Mas antes de entrar no filme, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. O roteiro, que foi escrito pelo próprio Bong Joon-ho, adapta um livro escrito pelo Edward Ashton e gira em torno do Mickey Barnes, um cara que se torna voluntário na expedição de um bilionário chamado Kenneth Marshall, que está tentando colonizar um planeta. Nesse projeto, o Mickey se torna um descartável. Ele é mandado para umas missões nesse processo de colonização, em que uma hora ou outra ele vai morrer, e aí, quando ele morre de fato, uma nova versão do Mickey é impressa numa máquina que, de fato, parece uma impressora mesmo, com direito àquelas travas que rolam quando o papel fica preso. E sempre que um novo Mickey é impresso, as memórias do anterior são implantadas no atual. E o Mickey, que protagoniza o filme, como o título já dá a entender, é a 17ª impressão do cara. Só que, ao longo da trama, circunstâncias acabam colocando o Mickey para trabalhar em conjunto com uma outra versão dele, que é impressa depois, e que é bem mais extrovertida, autoconfiante e até convencida do que a outra. E a partir daí, o Mickey 17 e o Mickey 18 se unem a Nasha, uma agente de segurança que é par romântico do protagonista, numa missão para derrubar o Kenneth Marshall e salvar a raça alienígena do planeta que ele está tentando colonizar. Eu acho interessante como que o cinema do Bong Joon-ho, ele trata de temas muito frequentes e muito caros a ele através de uma lógica que, muitas vezes, parece ter um olhar meio infantil. E eu não tô dizendo isso de forma pejorativa. Eu tô dizendo que, às vezes, o senso de humor, a construção dos personagens e a imaginação daquele universo fictício parecem rolar sob olhos de criança, com uma certa ingenuidade e um caráter meio lúdico barra espirituoso que só o imaginário infantil consegue atingir totalmente. Só que, ao mesmo tempo, e isso que eu acho tão interessante, é que embora haja, sim, esse olhar meio ingênuo pra narrativa, pros temas e pro mundo fantasioso como um todo, logo surge algum elemento nas narrativas do Bong Joon-ho que surpreende justamente por ser mais ácido. A imagem de criaturas meio lúdicas, como a Okja ou a raça alienígena aqui do Mickey 17, parece saída de uma fábula, mas aí logo aparece em tela alguma cena mais sangrenta ou uma insinuação sexual mais explícita. No momento, o senso de humor parece meio inocente, mas aí logo rola uma gag envolvendo uma alusão a uma posição sexual que é fundamental para mover a trama. Embalado no mundo fabulesco, tem esses elementos mais explícitos. São aspectos que podiam soar antagônicos, nada a ver um com o outro, e isso poderia fazer o tom da narrativa como um todo virar um caos. Mas isso não acontece. A direção do Bong Joon-ho é sempre tão ciente dos objetivos, do que ela quer alcançar e de como que ela vai usar as ferramentas em mãos para chegar onde ela quer, que acaba que todos esses aspectos aí acabam entrando em harmonia. Eles funcionam juntos dentro da lógica particular e específica que o Bong Joon-ho pensou para aquele contexto. Em termos de comédia, eu acho o Mickey 17 muito bom, principalmente por conta do humor físico envolvido nas situações absurdas que ele apresenta. E nesse sentido, a coisa que eu mais tenho a elogiar no filme é a performance do Robert Pattinson,
Que o Robert Pattinson é um ótimo ator, isso não é segredo pra ninguém. Ele já provou isso em um monte de ocasiões. Dito isso, eu confesso que eu não lembrava do quanto que o Robert Pattinson era engraçado. Primeiro que ele estabelece muito bem as diferenças entre uma versão do Mickey e outra. Não só pela postura corporal, pelo jeitão mais tímido de um e mais expansivo e autoconfiante do outro, mas também pela modulação da voz. Ele manipula a voz dele, deixando mais fina, mais esganiçada, mais anasalada, mais grave, mais não sei o que, pra poder separar um Mickey do outro. De forma que eu até cogitei que ele estivesse alterando a voz dele na pós, ou usando outra pessoa pra dublar o Robert Pattinson, mas pelo jeito não, é ele mesmo ali. Agora, a composição física que o Robert Pattinson traz pro Mickey 17 é... Olha, talvez seja um dos melhores papéis da carreira do Robert Pattinson. É hilário. E ele provoca o riso do 8 até o 80. Seja no momento em que ele tá engasgando e passando mal com uma comida, seja em um gesto menor. Tem umas horas em que o Robert Pattinson, ele faz a gente rir através de um trejeito pequenininho. Ou então um jeitinho de virar e reagir e voltar. Ou então quando a gente vê ele como o Mickey 18, saindo com a namorada do Mickey 17, e ele faz uma carinha meio que de safado, meio que de relance ali, e com a mãozinha lá embaixo pegando e... Cara, sempre que ele tenta, o Robert Pattinson consegue fazer a gente rir. E o roteiro expõe o personagem dele ao ridículo em várias situações que, de novo, são um prato cheio pro Robert Pattinson poder brilhar. E da mesma forma, a Naomi Aki retrata bem a força e o senso de humor meio debochado da Nasha, que é a namorada do Mickey, e torna ela uma personagem interessante em vez de apenas ser o par romântico do herói. E a Toni Collette e o Mark Ruffalo se divertem claramente incorporando vilões que são... ridículos, que nem escondem a própria megalomania. Inclusive, o personagem do Mark Ruffalo, ele é claramente um misto de Donald Trump com Elon Musk, e sempre que ele aparecia em cena fazendo algo que me parecia caricato demais, eu logo lembrava que, ah não, mas peraí. Outro dia mesmo, o Trump falou que queria transformar Gaza num resort, e o Musk apareceu fazendo saudação nazista na posse do Trump. O mundo ficou absurdo e caricato por si só. Mas aí, começam os meus problemas com Mickey 17. O problema é que, como crítica social ou como comentário sobre o mundo contemporâneo, Mickey 17 é um filme bem mais ralo do que ele acredita ser. E de certa forma, ele é um reflexo de um problema que é generalizado em Hollywood, que já vem me incomodando há um bom tempo. Eu tenho a sensação de que a lógica da indústria cultural e o uso de pautas importantes mais por motivos mercadológicos do que artísticos meio que atrofiaram a capacidade dos cineastas da Hollywood atual de pensar criticamente sobre aquilo que eles querem criticar. O que eu quero dizer com isso? Em muitos desses filmes hollywoodianos de hoje, eles querem se apresentar como comentários sociais importantes sobre algum tema, mas tudo o que eles têm feito é traçar paralelos, criar personagens ou situações que remetam a outras da vida real. Olha, fulano de tal é análogo ao Trump, cicrano é pra ser o Elon Musk, isso aqui é pra remeter à tentativa de insurreição do 6 de janeiro, essa empresa fictícia aqui é a Apple, é a Amazon, etc. Ok, beleza. Só que muitos desses filmes aí param por aí, na analogia. Eles estabelecem esses paralelos, mas eles nunca dissertam algo a partir deles. Eles se contentam em posicionar as peças do jogo, mas nunca movem as peças para de fato jogar. Então a sensação que eu tenho assistindo a vários desses filmes é a de que a tal crítica social que eles fazem nada mais é do que um grande teste do BuzzFeed, do tipo, identifique o personagem X ou Y da política contemporânea. Indivíduo A é Trump, indivíduo B é o Biden, indivíduo C é o Musk, acontecimento A é a invasão à Ucrânia, acontecimento B é a Covid. Tá, beleza, os paralelos estão feitos, mas... qual a reflexão crítica que o filme vai fazer a partir dessas alegorias e das fantasias barra ficções? Sei lá, parece que não existem mais tantos John Carpenters ou Paul Verhovens no cinema mainstream norte-americano de hoje. E sim, eu vou incluir o Bong Joon-ho aqui porque, por mais que ele seja sul-coreano, não é como se o cinema dele fosse tão radicalmente diferente do cinema que a gente já está acostumado dos Estados Unidos. E, sim, Mickey 17 é um filme estadunidense que trata de problemáticas muito ligadas à história política recente dos Estados Unidos. Tem um vilão do filme que é um misto de Trump com Musk. Tem o lance do imperialismo barra colonialismo. Eles querem colonizar outro planeta, não se importando se vão destruir a vida de quem tá lá. Tem o lance do culto à imagem, da produção de imagens emblemáticas a fim de fortalecer a figura de um mito populista e fascista. Mas o filme meio que para por aí. Ele aponta esses paralelos, mas não desenvolve muito a partir deles. Ele aponta esses paralelos, mas ele não desenvolve muito a partir deles.
Aliás, tem uma piadinha que eles fazem ali que, claramente na época em que eles produziram o filme, funcionava como uma alfinetadinha ali no Trump, mas que agora, com o passar do tempo, essa alfinetada meio que morreu na praia. Quando a personagem da Nasha diz pro bilionário que você é um fracasso, não me espanta você não ter conseguido se eleger. Então, filme, tenho mais notícias do futuro de 2025 pra você. Agora, tem uma cena específica ali que eu só não acredito que ela foi feita pra aludir a tentativa de assassinato do Trump e que realmente é uma cena que só foi uma grande coincidência mesmo, porque o filme já tinha terminado de ser rodado mais de um ano antes disso. Mas tem uma cena envolvendo um atentado ali que vocês vão identificar e que, meu Deus do céu, não tem como não pensar na bala que varou a orelha do Trump ali. Dito isso, Mickey 17 faz um bom trabalho ao usar a premissa como forma de espelhar a escala de trabalho exaustiva, a dominância cada vez maior das Big Techs na política internacional e como a classe dominante enxerga os trabalhadores como itens substituíveis. Como comédia envolvendo humor físico, Mickey 17 me agradou bastante. Como comentário social e político, aí já não me estimulou tanto assim. Mas é um bom filme. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Mickey 17, curte o vídeo se você gostou, compartilha para seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e é isso, um grande abraço e até a próxima.